Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou José Miguel Garcia Medina. Estamos aqui hoje comentando os principais julgados, os julgados que nós destacamos do informativo que acabou de sair. Saiu agora há pouco à noite, no informativo número 761, de 19 de dezembro de 2022. Eu já li o informativo, li todas as decisões que me interessaram e eu destaquei algumas aqui para a gente comentar com vocês, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado aqui por nos acompanhar e, como sempre, sugestões e críticas muito bem-vindas, tá bom? Podem anotar aí nos comentários. Vamos em frente. No primeiro episódio que nós fizemos de comentário a julgados de destaque nos informativos, nós analisamos o informativo número 760. Só que o episódio já ficava muito longo e nós contamos naquela ocasião com a participação especial do meu querido amigo, jurista, professor Guilherme Madeira, né, em que nós analisamos ali também um julgado relacionado a direito processual penal. Então, porque ali ficou muito longo, eu acabei deixando de lado um comentário, um julgado, melhor dizendo, que eu gostaria de ter comentado na ocasião, mas como me parece interessante, envolve um assunto que, a respeito do qual há muita confusão, eu achei apropriado trazê-lo aqui nesta edição para vocês, tá certo? Eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Vamos lá. Pois bem, aqui é um caso bastante interessante, é um processo, né, um agravo em recurso especial que chegou no Superior Tribunal de Justiça, julgado tendo que como relator o ministro Gurgel de Faria, primeira turma. Percebam que a decisão não é tão recente, né? Ela foi proferida em setembro, final de setembro, publicada em final de outubro, mas saiu no informativo da semana passada. Mas o assunto é importante, porque envolve muita confusão. Na verdade, aqui tem dois pontos que mereceriam análise, um relacionado ao princípio da não surpresa, ou seja, a necessidade de o juiz ouvir as partes, né, antes de proferir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham se manifestado ou não tenham tido oportunidade de se manifestar. Então, né, esse princípio da não surpresa aqui referida. Quanto a esse ponto aqui, pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bastante restritiva, né? Eu mesmo, nos meus livros, seja quando eu comento a Constituição, o Código de Processo Civil, quando eu trato dessa matéria, eu compreendo, né, que tanto quanto possível tem que ser observado o contraditório e eu dou uma interpretação elástica, né, mais ampla, por assim dizer, a realização dessa garantia constitucional. Mas essa não é a orientação que hoje é dominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Prevalece a orientação de que, por exemplo, em se tratando de dispositivo legal, coisa parecida, né, não é indispensável que haja manifestação ou observância do princípio da não surpresa, que é uma decorrência da boa-fé objetiva, uma decorrência do contraditório, né? Então, por exemplo, aqui nesse trechinho do informativo consta, né, que não há violação a essa garantia quando o juiz, diante dos limites da causa de pedir, do pedido, etc., realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada ao caso, né? Iura novit curia. Então, eu tenho uma orientação, eu sigo uma orientação que não adere, né, a esse modo de pensar aqui, mas eu tenho que colocar aqui para vocês que é a orientação hoje prevalecente na jurisprudência, tá certo? Então, cuidado com isso. Mas o aspecto que eu queria destacar mesmo, pessoal, está aqui nesse outro trecho que eu estou marcando aqui em colorido para vocês na tela, que diz respeito ao que é precedente para fins de aplicação do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, nesse dispositivo, 489, parágrafo 1º, inciso 6º, estabelece que não se considera fundamentada a decisão, não é, que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Né? Então, a parte pode ter invocado jurisprudência, súmula, jurisprudência ou precedente.
Veja só, essas figuras, né, não são idênticas, elas guardam relação entre si. Em sentido substancial, quando a gente fala em precedente, a gente se recorda daquela primeira decisão, a decisão mais expressiva, não é? Que pela primeira vez tratou de um tema, ou tratou de um tema de modo marcante, e daí daquela decisão se extrai um princípio que vai ser aplicado por analogia em casos subsequentes, e nesses casos subsequentes, o juiz ou os tribunais invocam aquele precedente. Então, por isso que se diz que, a rigor, né, a doutrina tradicional, a rigor é no sentido de que quem cria o precedente é o segundo juiz, é o segundo tribunal, não aquele que profere a decisão. Então, precedente seria um julgado, né? Não qualquer julgado, mas aquele julgado de destaque, seja por sua fundamentação, seja porque foi o primeiro, seja porque é marcante, né? Mas isso é reconhecido pelos julgados posteriores, que seguem aquele precedente, que seguem o princípio que consta da ratio decidente, ou seja, aquilo que é essencial naquele primeiro julgado. Isso não é igual à jurisprudência, porque quando a gente fala em jurisprudência, nós estamos nos referindo a um conjunto de casos, a um conjunto de julgados, né, ao coletivo. E a jurisprudência tem bastante, ou tem mais relevo, quando nós falamos em jurisprudência dominante, né? E o Código de Processo Civil, em vários locais, vai se referir a jurisprudência e jurisprudência dominante. E, por sua vez, súmula também não é isso, né? As súmulas surgiram no contexto brasileiro, ou melhor dizendo, o enunciado de súmula, ou os enunciados de súmulas, né? Enunciados de súmula, surgiram no contexto brasileiro como algo de modo a facilitar o entendimento de como era a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Então, se costuma atribuir ao então ministro Victor Nunes Leal a criação da súmula do STF, né? A súmula, na verdade, era o conjunto desses enunciados, né? Então, hoje, nós chamamos, inclusive corriqueiramente, até nos livros, né, na jurisprudência, nós chamamos de súmula o enunciado, mas quando surgiu a súmula era o conjunto de enunciados, né? E o Supremo formulava esses enunciados a partir de julgados que revelavam como era a jurisprudência dominante. Então, se espera que quando surja um enunciado de súmula, né, aquele enunciado contenha a síntese da jurisprudência dominante sobre determinado assunto, né? Então, cabe embargos de terceiro nos casos XYZ, súmula 84 do STJ. Então, aquela súmula, agora do STJ, ela sintetiza esse enunciado de súmula, sintetiza essa orientação que é revelada em vários julgados, né? Então, espera-se que no enunciado de súmula esteja retratada a jurisprudência dominante. Mas, no contexto do Código de Processo Civil, e sobretudo a partir do labor realizado pelos tribunais superiores, né, se tem usado uma outra expressão para se referir às figuras indicadas no artigo 927 do CPC. Então, tem muita gente que chama que tudo aquilo que está ali no artigo 927 é precedente. Eu não concordo com isso, né? Mesmo à luz do Código de Processo Civil, me parece que não dá para chamar tudo de precedente, mas há muita gente que se manifesta nesse sentido, e me parece até que há uma tendência na jurisprudência a se chamar precedente tudo que está ali no artigo 927. E a jurisprudência do STJ tem usado também uma outra expressão, que é precedente qualificado. Precedente qualificado seria, por exemplo, aquele julgamento, né, de um recurso especial repetitivo, ou mais daqui a alguns dias, né, quando regulamentada a relevância da questão federal, um julgamento que julga uma questão federal com relevância, né, reconhecida, e fixa uma tese. Isso daí seria o precedente qualificado. Então, percebo que, na verdade, e aqui me parece que a decisão quanto a esse ponto me parece que está correta, não basta você invocar um julgado qualquer dizendo, né, que ele tem que ser mencionado, né? Porque quando o artigo 489 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1º, inciso 6º, se refere a precedente, né, e precedente invocado pela parte, percebam que o Código de Processo Civil atribui um ônus argumentativo à parte. A parte invoca o precedente, então significa que ela tem que demonstrar que aquilo é um precedente. Então não basta você demonstrar apenas tão somente que tem uma decisão e por isso o juiz ou o tribunal tem que se manifestar a respeito, né? Então, de duas uma, ou você revela que é precedente nesse sentido substancial, tradicional, né? É aquela orientação que vem sendo seguida por vários julgados, isso daí você vai demonstrar consequentemente também que há uma jurisprudência dominante,
ou para fazer coro ao que vem sendo empregado pelos tribunais superiores, sobretudo o STJ, que usa essa expressão no seu regimento interno, inclusive, um precedente qualificado, que é uma decisão, né, que julgou um tema, e daí desse julgamento surgiu uma tese, né? Isso seria daí então um precedente qualificado. Então, aqui, essa decisão do STJ não considerou a invocação de qualquer julgado como algo que possa ser considerado, né, um precedente para fins de incidência do 489, parágrafo 1º, inciso 6º, e, consequentemente, do artigo 1022 do Código de Processo Civil, né, que estabelece que é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre um desses elementos ali referidos, tá bom? É isso. Olá de novo, pessoal, prosseguindo aqui com nossa análise, né? Agora sim falando de decisões que estão no informativo número 761 do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Esse informativo que saiu agora, como mencionei, no dia... Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Saiu agora no dia 19 de dezembro. Nós começamos a gravação no dia 19, estamos terminando, né, na virada do dia 19 para o dia 20. Espero conseguir soltar este vídeo para vocês no começo da manhã do dia 20. Muitas decisões interessantes de várias áreas, né? Como, por exemplo, aqui relacionada à competência para julgar crimes de homofobia, não é? Praticados na internet, né? Falando da competência da Justiça Federal, e muitas outras decisões de variadas áreas. Eu vou procurar aqui comentar alguns casos com vocês, né? Deixa eu chegar aqui no primeiro que eu selecionei, né? Que é uma decisão interessante também para caramba, né? Que está aqui nesse informativo número 761, decisão proferida no final de novembro de 2022, pela terceira turma, acórdão da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que versa sobre um assunto de nosso interesse aqui, né, que tem a ver com o conceito de jurisdição voluntária e do cabimento de honorários advocatícios, ou melhor dizendo, no descabimento de honorários advocatícios em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária. Ora, por que não tem honorários advocatícios, né, no caso de procedimento de jurisdição voluntária? Que também é chamada por parte da doutrina, e eu até gosto um pouco mais dessa expressão, de jurisdição não contenciosa, né? Porque não há lide. Se vocês se recordarem ali, o artigo 85 do Código de Processo Civil, quando fala da condenação em honorários, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então fica bastante claro que pelo que está no Código de Processo Civil, né, se estabelece ali uma relação de sucumbência, vamos chamar assim, né? Porque a sucumbência é sempre relacional, né? Alguém sucumbe em relação a alguém, né? A outra pessoa, né? Então tem o vencedor e vencido. Logo, a lide. No procedimento de jurisdição voluntária ou jurisdição não contenciosa, não há lide. Nesse caso aqui, particularmente, né, se tratava, né, de um procedimento de alienação de coisa comum, que é um exemplo de procedimento de jurisdição voluntária, né, ou não contenciosa. Ou seja, as partes ou os interessados, se preferirem, né, estão de acordo, né, de que aquela coisa que é de propriedade de duas ou mais pessoas tem que ser alienada. E não há controvérsia a respeito disso, né? Aliás, é interessante, eu destaquei aqui alguns pontos das informações aqui que constam do informativo, né? Vejam que está aqui, né? Uma decisão que, no sentido de que esta corte possui entendimento, no sentido de que em procedimento de jurisdição voluntária pode surgir litígio, mudando-se, nesse caso, a aplicação de princípios que passam a ser os mesmos da jurisdição contenciosa, né? Então, existem procedimentos, e o próprio procedimento de alienação de coisa comum poderia se encaixar, né, aqui, que eles podem começar como procedimento de jurisdição voluntária, mas no curso do seu procedimento revelar-se que, na verdade, ali há lide, né? E daí se altera, né, o procedimento, a natureza do procedimento, e nesse caso pode haver fixação de honorários advocatícios. Então, achei aqui um julgado bastante interessante, né? E nesse caso aqui tem um pormenor que um dos interessados, né, ele, em sua manifestação, apresentou um pedido autônomo, que, na verdade, era um pedido
em que a pessoa se manifestava aqui como um autor de uma demanda, né, como se fosse uma reconvenção, e claro que se nós estamos diante de um procedimento de jurisdição voluntária, não é reconvenção propriamente dita, né? Mas se houver reconvenção, se eu admitir esta ação, na verdade, isso é uma coisa distinta do procedimento de jurisdição voluntária. Nesse caso aqui, o interessado queria prestação de contas, né, a respeito. Então, vejam, nesse caso, disse aqui, né, o julgado, e a ministra me parece que andou muito bem, não é? Separou bem as coisas, né? Que em se tratando de jurisdição voluntária não tem condenação em honorários. Agora, poderia haver se admitido um pedido autônomo, que inclusive poderia até ser feito fora, né? Porque rigorosamente não tem reconvenção no procedimento de jurisdição voluntária. Poderiam ser fixados honorários no julgamento desse pedido autônomo, né? Decisão bem interessante, seja para nos fazer recordar a noção aqui dos elementos que têm que ser levados em consideração para a fixação de honorários, né? Ou seja, quem deu causa à lide, a sucumbência no processo é um sinal, né, da causalidade, porque a rigor o fundamento é a causalidade, a sucumbência é um sinal, né, de quem deu causa, né? E nos chamar a atenção para o fato de que, em se tratando de jurisdição voluntária, por não haver lide, não há fixação de honorários, a não ser que no curso do procedimento surja a lide ou se revele que havia lide, né? Isso fique retratado no curso do procedimento de jurisdição voluntária, tá bom? É isso. Olá mais uma vez. Por fim, eu gostaria de destacar aqui para vocês um julgado que também me pareceu interessante e quero fazer um link com um processo que, na verdade, é um recurso que acabou de chegar agora no Supremo Tribunal Federal, que será também objeto de nosso exame de uma maneira mais aprofundada após a virada do ano, e talvez em um vídeo que a gente venha a gravar comentando outros informativos, tá bom? É um caso, um julgado que foi proferido também aqui, foi julgado aqui também pelo STJ, né? Está aqui nesse informativo, que diz respeito a honorários sucumbenciais e ao marco temporal, né? Da incidência do CPC de 2015. Bom, esse aqui é um caso julgado também pela terceira turma, e que teve como relator o ministro Marco Aurélio Belize. A jurisprudência do STJ, pessoal, é no sentido de que o marco temporal para a incidência da regra relacionada a honorários advocatícios, estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, é a sentença, né? A sentença é o marco temporal, né? E interessante, né? Deixa eu só aqui colocar, vou destacar o destaque aqui para vocês, né? É interessante, não é? A sentença é o marco temporal para a delimitação do regime jurídico aplicável à fixação dos honorários, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos, né? Então, se a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor do Código de 2015, né? E a sentença proferida depois, não importa, né? Daí incide a regra estabelecida no Código de 2015. Bastante polêmica, isso foi discutido, inclusive, nos enunciados, nas jornadas de direito processual civil, né? Mas essa é a orientação que acabou prevalecendo. Mas eu queria aproveitar essa decisão aqui, que trata desse assunto, para fazer um gancho e reforçar, não é, que a orientação que prevalece no STJ hoje, que foi firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos, que é o tema 1076, é no sentido de que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios, a que se refere o parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, incide apenas quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico experimentado for irrisório ou inestimável, né? O Código de Processo Civil, no artigo 85, estabelece que tem que ser fixado o percentual de 10% a 20%, né? Quando se trata ali de honorários, né, com o valor da causa conhecido. E não importa se o valor da causa é elevado. O legislador fez isso porque, evidentemente, né, quanto maior o valor da causa, maior a responsabilidade dos advogados, né, que atuam naquela causa, né? Mas nós sabemos que, a despeito de ter sido fixada essa orientação pelo Superior Tribunal de Justiça, sempre há pessoas, juízes, ministros, inclusive, né, tentando ali, de alguma maneira, voltar a discutir sobre esse assunto. Então, me parece que essa orientação é firme, né, na jurisprudência, mas, né, há sempre ali
alguém querendo rever esse modo de pensar. E vejam, chegou no Supremo Tribunal Federal, inclusive eu estou preparando um parecer a respeito dessa questão, estou escrevendo aqui já há alguns dias, né, um parecer para ser juntado nesse caso. Chegou no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário, que eu vou aqui também colocar o andamento aqui para vocês na tela, que é oriundo de um recurso, é oriundo do STJ, né? Aqui. Que é oriundo do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Recurso extraordinário que foi tirado de recurso especial repetitivo, né? Então, aquele caso, né, que a gente estava mencionando ali, né, que fixou os honorários nos termos ali referidos, deu ensejo ao recurso extraordinário, que agora tramita no Supremo Tribunal Federal. Começou a tramitar agora, né, em novembro, e está concluído, os autos estão concluídos à presidência, né? Certamente haverá ali alguma novidade no começo do próximo ano a respeito do andamento desse recurso extraordinário, né? A meu ver, já antecipo aqui, né, que, sob meu ponto de vista, esse recurso extraordinário não é cabível, porque não é assunto que versa sobre tema de direito constitucional, e ainda que eventualmente se refira, né, sei lá, na decisão que julgou o recurso especial repetitivo, né, ainda que eventualmente se refira ali ao caso, né, a um dispositivo da Constituição, como o artigo 5º, inciso 35, nós estaríamos diante daquilo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chama de violação reflexa ou violação indireta à Constituição. Isso não dá cabimento, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, e isso, inclusive, já foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal, né, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão, com questão constitucional com repercussão geral reconhecida. Não cabe recurso extraordinário quando houver alegação de violação indireta ou reflexa a um desses dispositivos da Constituição, a exemplo do artigo 5º, inciso 35. Mas esse é um tema que certamente vai ser objeto de nossa atenção, de nossas reflexões aí com mais vagar e profundidade adiante, tá bom? Pessoal, eram esses os destaques que eu gostaria de fazer em relação aos informativos do Superior Tribunal de Justiça, ou informativo 761, e revendo mais um destaque ali do informativo 760, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo final de ano, com muita paz, muita saúde, boas festas, Feliz Natal e um feliz 2023, e aguardo vocês aí no próximo encontro que nós tivermos, comentando destaques dos informativos dos tribunais superiores. Um abraço, até a próxima.